Boa noite, queridos. Como está você? Bem? Fico feliz pela sua presença aqui. Vocês também que estão aí na internet, os nossos internautas, nossos amigos, saiba que se de alguma maneira você perdeu, você que está aqui fisicamente e também através da internet, perdeu o tema de ontem, nós temos o link que foi transmitido ao vivo ontem na minha mesma página do Facebook. Procurei Felipe Rufino. Se você perdeu ontem, você pode assistir a temática de ontem. Porque o momento só com Cristo ele é como um quebra-cabeça. Cada vez que você vai colocando uma peça, você vai construindo. Vamos louvar a Deus então? Nós já oramos ali atrás, mas nós gostaríamos de convidá-los também para orarmos juntos, pedindo o Espírito Santo nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar brevemente. Bom Pai, estamos aqui. Obrigado pela oportunidade de, nesse momento, nessa mesa de oração, aprendermos mais a respeito de como ter comunhão contigo. Vamos louvar o teu nome através de louvores. Pedimos a sua presença através dos anjos, através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, para nós é muito bom estarmos para louvar a Deus juntos. E o primeiro hino que nós vamos cantar, ele fala a respeito de um cristão que brilha em favor do nome de Deus. Porque todo bom cristão ele testemunha a respeito de Jesus Cristo. E é esse o nome do hino, Brilhar por Ti. Se você conhece, canta. Se você não conhece, aprende conosco e louva nosso Deus. Por isso mesmo eu preciso
continuo a errar, mas minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus. Nesse momento nós vamos cantar o mesmo hino que nós cantamos ontem. Breve Jesus voltará. O hinário de 27º dia. Número 134. É o hino que nos motiva a vencer, a batalhar e a perseverar na fé. Para ver que Jesus voltar e morarmos com Ele eternamente. Se essa é a sua vontade, eu quero você ficar de pé. Se sentir a vontade também, quiser trazer o seu pedido nessa ocasião mais uma vez hoje aqui. Esse pequeno pedestal foi colocado ali como ontem, sinta-se à vontade. Breve Jesus voltará.
pregação, pela mensagem, enfim, para que nós estejamos mais uma vez na presença de Deus, dando continuidade. Por favor, pastor. Fiquemos de joelhos. Santíssimo Senhor Deus, ajoelhemos-nos na Tua presença, reconhecendo, Senhor, quem de fato Tu és e quem de fato nós somos, criaturas carecidas da Tua misericórdia, do Teu perdão e de todos os Teus favores, Senhor. Nesta noite de quinta-feira, Teu Santo Espírito nos trouxe a esse local, para aqui, Senhor, mediante o auxílio do Teu Santo Espírito, conhecer um pouco mais, quem sabe, Senhor, das verdades que o Senhor tem para nos revelar. Que estejamos todos aqui, Senhor Deus, com os ouvidos atentos, para que possamos, como igreja, como congregação, crescer no conhecimento da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Que todos nós que aqui estamos possamos, de fato, ser ensinados pelo Teu Santo Espírito. E que a pessoa a quem o Senhor escolheu para transferir o conhecimento, que essa pessoa sinta a responsabilidade de falar em Teu santo nome, movida pelo Teu Santo Espírito. E que essa pessoa, Senhor, seja guiada em tudo aquilo que vier a fazer, não por impressões humanas, mas por palavras, por gestos, por impressões que advenham do Teu trono de graça. Abençoe a todos nós que aqui estamos e que possamos, Senhor, de fato reconhecer a Tua grandiosidade, a nossa pequenez e nos portarmos diante do Senhor, não somente no Teu santo tempo, mas em todo e qualquer lugar, como cartas abertas, que nós possamos nos portar como um testemunho vivo de que Cristo Jesus reina em nossa vida e assim possamos dignificar o nome maravilhoso de Cristo Jesus a todos que nos observam. Que assim seja, conforme a Tua santa e boa vontade, por Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, pastor. Quem conhecia já o pastor Jair João? Quase todos, né? Para quem não sabe, nós fomos colegas de turma, né? Se formamos juntos em 2014 e estamos aí juntos trabalhando para Deus. Ele tem servido ao nosso distrito aqui, principalmente ali na Igreja de Capoeiras. Pastor, só poderia informar só quando são as aulas que o senhor ministra, explicar rapidamente, dar uma breve para o pessoal que não sabe? Aqui em Capoeiras eu tenho classes de teologia toda terça, das 7 às 10. Nós já estamos no terceiro semestre, né? E então alunos novos terão que esperar uma outra oportunidade. Então, quem quiser, é só entrar em contato com o pastor Jair, tá? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Quantos estavam aqui ontem? Ok, então quer dizer que quem não levantou a mão não estava, né? Como eu já disse anteriormente, se você não assistiu ontem a primeiro testemunho do irmão Alceno, por favor, irmão Alceno, já vem aqui para cá, por gentileza. Esse é o irmão Alceno, ele veio bem longe para nos ministrar aqui nessa meia semana de oração, né? Com um momento a sós com Cristo. Nós também gravamos ontem, assim como estamos gravando nesse momento ao vivo, transmitindo para as pessoas que de alguma forma não puderam estar. Então, se você quer assistir a gravação de ontem, é só entrar na minha página no Facebook, Felipe Filho. Ok? Deus te abençoe mais uma vez, meu querido irmão. Deus te use para um milagre. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. É um prazer, uma alegria, nós estamos aqui mais uma vez, né? Agora para nós, então, realizarmos o segundo passo, né? O segundo momento desses momentos a sós que nós começamos ontem aqui. E como eu disse ontem, né? É uma sequência. Então, para você entender, você tem que ir até o final. Cada dia uma parte e vai esclarecendo, vai unindo e formando, né? Toda uma estrutura. Tudo que tem uma sequência, se você perder uma parte, é óbvio que você pode entender mal, fazer confusão e não compreender direito, tá bom? Então é necessário pegar todas as partes e participar de tudo. Bom, o pastor fez uma pergunta aqui, mas eu sempre faço uma pergunta contrária, né? Quantos estão aqui não estiveram ontem? Levantou a mão, né? Sempre tem algumas pessoas novas aqui. Amém. Obrigado pela presença de vocês, né, que também estão conosco aqui hoje.
Bom, vamos fazer um breve resumo do que nós falamos ontem para ver onde paramos e continuar. Como é uma sequência, né? É bom a gente sempre fazer um resumo. Me ajuda também aqueles que vieram aqui, não puderam assistir ontem, né? E já inteirar-se do que se trata. Bom, ontem nós lemos na Bíblia a palavra de Deus em 1 João 5,12, que diz o quê? O verso: aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho de Deus, não tem a vida. Simples. Ontem nós falamos que quem tem Jesus está salvo. Quem não tem Jesus está perdido. É simples assim. Aliás, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qual é a mensagem? Que nós precisamos de Jesus para ser salvos. Só um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente através de Jesus, só tendo Jesus. Em todo lugar da Bíblia você vê isso, mas com palavras diferentes. Tem como alguém ir para o céu sem Jesus? Percebe? Então é uma coisa... E como eu disse ontem, esses momentos a sós, irmãos, é uma coisa muito simples. É simplesinho. São coisas que todos nós já sabemos. Porém, nós não conseguimos valorizar tanto. Por ser muito simples, a gente não dá muito valor. A gente, isso aí não é nada. E a gente não pratica. Então nós vamos ressaltar essas coisas simples, que são princípios. Vou colocar aqui. Obrigado. Então, como eu estava dizendo, nós vamos ressaltar essas coisas simples, vamos ressaltar bem forte e vamos praticar. E aí, no final, você vai ver, né, você vai experimentar e você vai poder falar por experiência própria o que pensa de tudo isso, né? Bom, então nós vimos que quem tem Jesus, tudo que nós precisamos para ser salvo, para ter a vida, é ter Jesus. Mas onde nós falamos também que Jesus, além de todas as coisas que a Bíblia diz que Ele é a esperança, Ele é a água, Ele é tudo isso, né, e muito mais. Mas ontem nós falamos que Jesus, literalmente, é uma pessoa. É uma pessoa. Isso é uma verdade óbvia e simples. Então é baseado nessa verdade que nós construímos um momento a sós. Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E Jesus é uma pessoa, Ele é o único da Trindade que se fez homem, como nós estudamos sempre que Ele, né, por sua unidade, Ele se estende a nós, Ele está ao nosso alcance, né, para nós podermos, através dEle, estar unidos ao Pai, estar na glória, né, Deus, nosso Deus celestial. Então nós vemos que Jesus é uma pessoa, e onde nós falamos que a única maneira de ter uma pessoa é através de um relacionamento. É a única maneira, é relacionamento, você tem que relacionar com Ele. Mas onde nós vimos que um relacionamento só existe quando praticamos duas coisas, basicamente. Claro que tem muita outra, mas a base na prática é o quê? Falar e ouvir. Falar e ouvir, ou seja, se comunicar e ouvir. É falando e ouvindo que você se relaciona com qualquer pessoa. E com Deus e com Jesus também é assim, não tem outro. Para você relacionar com Deus, você tem que se comunicar com Deus, você tem que ouvir a Deus, né? E nós vamos ter então 6 momentos. Tivemos ontem o primeiro, hoje o segundo, amanhã o terceiro. No sábado nós vamos ter o quarto à tarde, às 3 horas da tarde, tá? De manhã é o programa normal da igreja, escola sabatina culto, mas o quarto momento vai ser no sábado à tarde, às 3 horas, bem no meio da tarde. E no sábado à tarde a gente vai explicar por que esse horário, né? Depois, o quinto momento vai ser no domingo de manhã, logo depois do café da manhã, 7 horas ali, que nós vamos ter. E o sexto e último momento vai ser no domingo à tarde, logo depois do almoço, às 14 horas. Talvez às 13h30, 14 horas. São horários, poderia dizer assim, um pouco inconvenientes. Horários estranhos, que a gente não tem costume de reunir nesses horários. Mas são esses os horários que nós precisamos fazer. E é uma vez só, ele não vai fazer isso todo domingo, então, né, é difícil, mas não é impossível. Não estou pedindo para você fazer isso todos os domingos, somente nesse, tá bom? Então vai se planejando, né, aí vai vendo os seus compromissos para domingo, que você pode adiar. Mesmo que seja um estudo bíblico, domingo que vem você pode dar um estudo bíblico. E aqui conosco, não é só hoje, não sei
quem sabe nunca mais, ou talvez uma vez no ano, entende? Quer dizer, até convide o seu estudante, né, para vir aqui, para ter esses momentos com Cristo conosco. Então planeje, né? Amanhã hoje o segundo, amanhã o terceiro, no mesmo horário, o quarto é no sábado às 3 horas, o quinto momento no domingo de manhã às 7 horas, após o café da manhã, e o sexto e último depois do almoço às 14 horas. Ok? Nós vamos ter uma vigília. Nesse momento só nós temos uma vigília que é feita na madrugada de domingo, de sábado para domingo. Tá? No sábado à tarde, às 3 horas, quando vamos fazer o quarto momento, nós vamos dar alguns detalhes da vigília. Nós vamos falar detalhadamente da vigília, porque a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para falar da vigília, para explicar a vigília, e agora não dá. Se fizermos agora, nós vamos ultrapassar o horário. E no sábado à tarde a gente tem uma horinha a mais para poder explicar e nos preparar para a vigília na madrugada. A vigília começa às 2 horas. Às 2 horas. E termina às 6 horas, hora que amanhece. 6 horas termina. Aí a gente vai terminar a vigília, tomar um de jejum, comer ali o café da manhã, e terminou o café da manhã, a gente já faz o quinto momento ali mesmo, no lugar da vigília. Entendeu? E mais sábado à tarde a gente vai explicar um pouco mais, tá bom? Bom, continuando o resumo de ontem, nós vimos que a única maneira de ter uma pessoa através do relacionamento, a única maneira de ter um relacionamento é falar e ouvir. Mas, para você ter um relacionamento de amizade, ou seja, para relacionar com uma pessoa, mas de maneira que esse relacionamento leve você a conhecer essa pessoa intimamente, a fazer dele um amigo, você tem que falar e ouvir, mas seguindo princípios. Que princípios? Com tempo, a sós e com qualidade. Como eu disse ontem, vou repetir, ontem eu falei, né? Também tem gravado, vocês podem ver. Não estou ensinando métodos de oração, não são métodos, não é técnicas de oração. E existem muitos métodos bons, inclusive o pastor Mark Filho tem um livro que chama Reavivamento Verdadeiro, ele ensina ali algumas técnicas de oração, método excelente, muito bom, ajuda muita gente. Mas métodos e técnicas, assim, ajuda um, às vezes o outro não, às vezes para um serve, para outro não serve, às vezes um precisa, o outro não precisa, e técnica pode mudar e tal. Eu não estou falando de método, estou falando de princípio. O que é o princípio? Por exemplo, princípio é um exemplo. Por exemplo, você precisa se relacionar com Jesus e com Deus. Isso é um princípio. É impossível uma pessoa querer ir para o céu, mas não tem nenhum relacionamento com Jesus. Entendeu? Então isso é um princípio. Queira ou não queira, isso você tem que admitir. Esse está na Bíblia. Jesus, vem a mim, permaneça em mim. Ele é uma pessoa, você tem que ir a Ele, falar com Ele, estar com Ele, servir a Ele. Então o relacionamento com Ele tem que existir. Tá? Agora, no relacionamento, o outro princípio é comunicação. Se você não se comunicar com Deus, não ouve Deus, se você não fala com Ele, não ouve Ele, não está tendo um relacionamento. Então o princípio para ter um relacionamento tem que se comunicar, tem que falar, tem que ouvir. Entende? Agora, os princípios que eu falei ontem, nós precisamos relacionar com Jesus, precisamos falar e ouvir, mas usando princípios que constroem o quê? Intimidade, que constrói amizade. Quais são os princípios que constroem amizade? Quais são os princípios que, num relacionamento, que nos leva a conhecer uma pessoa? Tempo, a sós e qualidade. Entendeu? É possível encontrar isso, né? Jesus passava muito tempo a sós com Deus, orando. É isso. Entendeu? Tempo, a sós e qualidade. Você nunca vai conhecer uma pessoa, nem mesmo a Deus, se você orar somente 3 minutos, 5 minutos por dia. Entendeu? Então, temos que passar mais tempo. Isso é um princípio. E aqui que nós estamos fazendo? A gente simplesmente estamos passando um momento, entendeu? Um tempo aí marcado no relógio, para a gente experimentar e sentir como que é isso na prática. E, segundo o princípio, a sós, você tem que ficar sozinho com uma pessoa, você tem que ter um antes a sós, para que nesse momento vai construindo intimidade com essa pessoa. Tá? Não existe intimidade entre duas pessoas que nunca ficam sozinhas. E o terceiro princípio, qual que é? Qualidade de comunicação. O que é qualidade de comunicação? Ou seja, falar, se comunicar de maneira que vai construindo amizade. Entendeu? Aí, então, baseado nisso, ontem eu passei para vocês uma tarefa de casa. Um simples exercício, uma tarefa. Olha,
Chegar em casa, procurar um lugar, ficar sozinho com Jesus, né? Marcar um tempo no relógio, lá 20 minutos ou 25, como você queira, de 20 a 30, e falar com Ele em voz audível, com a boca, mas nesses 20 minutos não pedir e nem agradecer. Por que não pedir e não agradecer? Ontem eu falei também, repito, eu não estou com isso querendo dizer que é errado pedir e agradecer. Se eu estivesse ensinando isso, eu seria louco, sou um louco para ensinar isso. Nós sabemos, né, que a Bíblia manda pedir e nós temos que pedir e agradecer muito. O que eu quis dizer ontem, que eu falei, apenas que você não pode pedir e agradecer sempre. Não é possível que você não tenha nenhum momento onde você pode conversar com Jesus sem pedir e agradecer, como se faz com um amigo. Eu pergunto, será que é errado conversar com Jesus apenas no momentos como um amigo, sem estar pedindo e agradecendo? Entendeu? Então é uma coisa muito simplesinha, é muito simples, muito óbvia, tá? Mas a gente às vezes fica se com medo de uma coisa tão simples. E ontem então eu passei essa tarefa de casa e pedi para vocês praticar pelo menos 3 vezes, né? Quanto mais melhor, quanto mais tempo passarmos com Jesus, comunicando-se com Ele, né? E lógico, vamos ter cada vez mais amizade e intimidade com Ele. Bom, eu creio que quem esteve aqui ontem, né, e recebeu essa tarefa deve ter praticado. Olha só que interessante, quantos de vocês que conseguiram praticar, ou pelo menos tentou as 3 vezes ou mais? Levanta a mão. Amém. Amém. Que bênção. Aqui me surpreendeu, muitos conseguiram. Na maioria de todas as igrejas que eu vou, toda semana eu estou numa igreja diferente. E é 2 ou 3 só que conseguem, né? Mas olha só, eu sei que quem conseguiu pelo menos 2 então, os outros que não foram 3, amém, os demais levantaram a mão. Ou pelo menos uma, quem praticou? Amém. O que importa é que você tenha praticado, né? Você praticando, você vai estar participando dos momentos a sós com Cristo. Os momentos a sós com Cristo, nós começamos ontem, vamos até domingo aqui, não é, como eu falei, não é pregação, não é palestra, é uma prática. Então eu só preciso orientar aqui o que tem que praticar. É óbvio, tem que dar uma pequena base aqui na palavra de Deus, mostrar para que vai praticar. Então mostra, você vai lá, pratica, e aí então você vai ter participado do momento a sós, que é algo prático. Quem não pratica, não pode falar nada, porque você está falando, como você está falando uma coisa que não conhece, que não pratica, né? Então eu preciso praticar para depois opinar, ok? Bom, e hoje o que nós precisamos verificar? O que nós temos que ver hoje? Olha, é uma sequência, veja bem, quantos de vocês que ao praticar esse momento, de uma maneira ou de outra, teve dificuldade para praticar isso? Levanta a mão, levanta bem a mão e agora olha ao redor. Levanta a mão e olha ao redor. Praticamente quase todo mundo. Quem pratica isso, descobre, né? Que isso é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Nós confundimos essas duas palavras. Somos tentados a usar essa palavra. Às vezes usamos uma palavra no lugar da outra. Fácil e simples. São duas palavras diferentes e que a gente às vezes se confunde. A gente é tentado a dizer, não, isso é fácil. Não, fácil não é. É simples, porque não é complicado. Não, ficar lá sozinho, falar com Deus, sem pedir agradecer 20 minutos. Não é complicado. Mas não é fácil. Quem pratica, sabe, percebe o quanto isso é difícil. Então, hoje nós precisamos ver basicamente 2 coisas. Precisamos compreender hoje 2 coisas para a gente conseguir avançar nessa prática. Por quê? Porque não é fácil, mas precisamos conseguir. Apesar de não podemos pensar, bom, isso não é fácil, então deixa para lá. Não é assim. Ora, se não é fácil relacionar com Jesus, falar com Jesus, sem pedir e agradecer, se não é fácil, vamos deixar para lá, não. Precisamos conseguir, porque ao praticar isso vai melhorar o nosso relacionamento com Jesus, certo? Então o que nós temos que ver? 2 coisas. Primeiro, se não é fácil, o que a gente tem que fazer para conseguir? Se não é fácil. Isso não é fácil não. Como é que eu faço para conseguir praticar? Porque eu estou com muita dificuldade.
Então, nós precisamos ver o que a gente tem que fazer para conseguir praticar, certo? E a segunda coisa que nós temos que ver, olha, nós temos que ver o seguinte: como que a gente faz para conversar com Jesus sem pedir e agradecer? Parece ser a mesma coisa, não é, mas nós vamos distinguir aqui as duas coisas. Primeiro, nós precisamos compreender por que isso é difícil, para poder entender o que temos que fazer. Por que isso é difícil? Mas por que temos que entender que é difícil? Porque não tem lógica. Não faz sentido ser difícil conversar com Jesus ali uns minutinhos, algum tempo, sem pedir e agradecer. Não tem lógica isso ser difícil. Você quer ver uma coisa? Por quê? Por exemplo, quando eu termino o culto aqui, vocês ficam ali fora conversando um com o outro, não fica? Não fica ali conversando? E vocês ficam só pedindo e agradecendo um para o outro? Não. E é difícil ficar conversando um com o outro sem pedir e agradecer? Não. Quando conversamos com um ser humano, um amigo ou uma amiga, nós conversamos horas e horas e não ficamos só pedindo e agradecendo. E não temos dificuldade de fazer isso. Pelo contrário, é prazeroso, não é? Não é prazeroso ou não? Ficar conversando com uma amiga, se deixar a gente fica a noite toda. Agora pensa bem, conversar com um ser humano é prazeroso. Agora, quando falamos assim, bom, vamos conversar com Jesus, aí não vai. Aí temos dificuldade, aí a coisa dificulta, aí a gente não, mas aqui não vai. E aí até a pessoa fala assim, nossa, vamos conversar com Jesus ou não? Ah, mas vai demorar muito tempo, não vai acabar logo. Será que um ser humano pecador é capaz de me proporcionar mais prazer do que Jesus? Aí a gente corre para a teoria e fala assim, não, mas na prática é o que está acontecendo. Temos mais prazer em conversar com um ser humano e passamos horas conversando do que com Jesus. Você marcar no relógio vai ver isso. Por que é difícil? Irmãos, é difícil porque nós temos dois inimigos que trabalham para impedir nós de relacionar com Jesus. Quando nós relacionamos com o ser humano, esses dois inimigos não fazem nada, pelo contrário, até ajudam, então vai ter uma beleza. Agora, quando fala assim, vamos falar com Deus, ou vamos falar com Jesus, aí esses dois inimigos vêm com tudo. Tem dois inimigos trabalhando para impedir de nós de relacionar com Deus, com Jesus. É por isso que encontramos dificuldades. Quais são esses dois inimigos? Primeiro, Satanás. O diabo não quer que ninguém se relacione com Cristo. Quer? Ele quer, não? Então você acha que ele vai ficar olhando de braços cruzados? Ele vai trabalhar para que ninguém se relacione com Jesus. Então quando você fala assim, eu não consigo, eu não tenho tempo, é difícil, não é assim. É porque Satanás está trabalhando para isso. Então esse é o primeiro inimigo. E o segundo inimigo? Qual é o segundo inimigo? O nosso eu. O que significa o nosso eu ser o nosso inimigo? A natureza que nascemos. Toda pessoa que nasce nesse mundo, nasce com a natureza pecaminosa. O que a Bíblia diz sobre isso? Essa natureza gosta de Deus? Essa natureza não gosta de Deus. Tá? Esse é o problema, irmãos. Todos nós que nascemos nesse mundo, nascemos com uma natureza que não gosta de Deus. É inimiga de Deus. E eu sei que talvez alguém pode pensar assim, esse irmão está me ofendendo. Nossa, lógico que eu gosto de Deus. Não sou eu que falo isso, não é a Bíblia, em Romanos está ensinando isso, nós sabemos. São coisas básicas do cristianismo. E aí que está, se a nossa natureza não gosta de Deus, tem medo de Deus, então nossa natureza vai fazer de tudo para não ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Até mesmo adotar um cristianismo formal, um cristianismo, você entendeu, que dá a impressão que então nós, não, eu já oro, eu já tenho Deus, mas não é nada, é medo de Deus, do verdadeiro relacionamento. Entendeu? E quando eu falo nossa natureza não gosta de Deus, a palavra não gosta na prática significa o quê? Não tem prazer em Deus. Gostar significa sentir prazer. Quando a gente come um negócio assim, eu gosto muito de comer isso, significa a gente tem o quê? Prazer em comer aquilo. Eu gosto muito de assistir aquele programa. O que é gostar? Eu gosto, eu sinto prazer. Gostar é sentir prazer. Entendeu? E nós não temos esse prazer, né? Mas aí
vem um grande problema, né? Como que fica? Nós cantamos tanto hino e vimos, é prazer servir a Cristo, o melhor lugar do mundo é aos pés de Jesus e tal. Aí está o problema, irmãos. A gente canta uma coisa, prega uma coisa e vivemos outra. O melhor lugar do mundo é aonde você passa mais tempo e sente mais prazer. Esse é o melhor lugar do mundo para você. Não é assim? O melhor lugar do mundo para nós é aquele onde a gente passa mais tempo fazendo algo que a gente sente prazer. Esse é o melhor lugar do mundo. Entende? Então a gente canta que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Marca no relógio quanto tempo você passa com ele e quanto prazer você sente. Isso é verdade. Entendeu? Agora, baseado nisso, o que nós precisamos entender? Olha, se a nossa natureza não gosta de Deus, e se ainda tem um inimigo que trabalha ainda para impedir nós de relacionar com Deus, então isso causa dificuldade. Por isso que não é fácil. Agora aí vem a grande questão que eu falei que precisamos entender hoje. Se não é fácil, então o que a gente tem que fazer para conseguir praticar isso? Se é difícil, o que a gente tem que fazer para conseguir? Simples. Por isso que eu falo, tudo é simples. Tudo na vida que é difícil de fazer, para conseguir realizar, você tem que fazer o quê? Se é difícil, o que você tem que fazer? Se esforçar. Tudo que é difícil na vida, para realizar, para praticar, você tem que se esforçar. Por causa da dificuldade, você tem que se esforçar, senão não vai conseguir. Entendeu? Não é simples assim? Por exemplo, é fácil fazer uma faculdade? Não, tem que se esforçar, tem que lutar, tem que insistir, tem que perseverar. Entendeu? Muitas vezes, quando vocês sabem, muitas vezes você tem que se esforçar para manter o emprego, tem que se esforçar para manter o casamento. Tudo que é difícil, você precisa se esforçar, precisa lutar, precisa perseverar, precisa insistir, senão não consegue. Então, relacionar-se com Jesus de maneira íntima, fazer amizade, também não é fácil. Então, para conseguir, o que precisamos? Esforçar, lutar, batalhar, insistir, perseverar, não é fácil. É difícil, irmãos, parar as atividades. É difícil parar e sentar, é difícil abrir a boca e falar com Jesus com qualidade, com um amigo, conversar, passando tempo. Isso é difícil, não é fácil, requer esforço, requer disciplina, requer perseverança e insistência, senão não vai conseguir. Não espere que isso vai acontecer um dia na sua vida, porque não vai acontecer. Se você não lutar, não vai conseguir. Esse esforço para falar com Jesus, para relacionar com Jesus com qualidade, com tempo, esse esforço é a luta cristã, essa é a batalha. Tudo na vida que você lê sobre esforço, sobre batalha, está nessa direção, tanto na Bíblia como sobre você. Quando Paulo fala lá em Hebreus, ainda não lutaste até o sangue contra o pecado. Como se luta até o sangue contra o pecado? Como é que se luta contra o pecado? Não é esforçando para não pecar. Sabe como se luta? É esforçando para passar mais tempo com Deus e com qualidade de comunhão, para que Deus nos liberte de todo o mal que é nosso. Esse é o esforço, essa é a luta. Entendeu? E é aqui que nós não estamos conseguindo. Então você pratica e você vai ver a diferença. Então requer luta, esforço. Esse é o esforço do cristão. Não, irmãos, a lei de Deus não se guarda por esforço. Amanhã nós vamos entender bem isso na Bíblia. É impossível guardar a lei por esforço humano. Não se esforça. O esforço vale para relacionar com Jesus. Entende? Agora vem um detalhe. Tudo bem, suponhamos que agora você está disposto a se esforçar para praticar isso. Então, o irmão também tem razão. Você está pensando, eu vou me esforçar para falar com Jesus e melhorar meu relacionamento. Vou me esforçar. Mas aí vem a questão, o detalhe. Mas como é que a gente fala com Jesus sem pedir a Deus? Porque a gente chega lá, vai falar, de repente, não tem o que falar, não sabe quando está. Quantos de vocês que estavam lá tentando falar ou falando com ele, tentando falar sem pedir agradecer, e de repente, num momento, sem perceber, estava pedindo ou já estava agradecendo? Levanta a mão. Você percebe a força do hábito? Se você já estava pedindo e agradecendo, sem você perceber, quando se deu conta, isso significa que você estava fazendo algo que você não queria, você não estava programado. Então, como é no piloto automático, é a força do hábito. Eu peço para você passar um tempo ali, sem pedir agradecê-los, apenas para quebrar um pouco essa rotina, essa formalidade,
E a partir daí você conseguir na prática melhorar mais o seu relacionamento com Deus. Entendeu? Mas um relacionamento, depois você pede, você agradece, você louva Deus, você canta, você chora, você ri, às vezes você fica em silêncio, aí você conta, você fala. Um relacionamento envolve muitas coisas. Mas ao nós praticarmos esse momento aqui no relógio, para nos autodisciplinar, a melhorar a nossa comunicação, tirando ali o pedido e agradecer, não pedindo e agradecer, você vai perceber, você vai experimentar isso de hoje a domingo. Você pratica e você vai ver o resultado. Vai melhorar em muito o seu relacionamento, a sua intimidade com Jesus. E quando nós nos acertamos, quando nós entramos em melhor comunhão com Jesus, temos mais intimidade, é claro que o poder de Jesus opera em nosso coração. Você vai experimentar o poder de Jesus na sua vida esta semana. Talvez como nunca experimentou, mesmo sendo cristão. Agora vem o segredo. O que a gente faz? Como que a gente faz para conversar com Jesus sem pedir e agradecer? Agora vamos para a Bíblia e buscar a orientação para a gente praticar isso. A Bíblia nos ensina como falar com Jesus sem pedir e agradecer. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Um versículo bem conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Um verso bem conhecido, né? Bom, agora deixa a Bíblia aí, presta atenção, vamos pensar junto. Deixa a Bíblia um pouquinho. Esse versículo está falando que Jesus está batendo a porta da onde? Nosso coração. Esse versículo está falando que se nós abrir a porta do coração, ou seja, abrir o coração, o que Jesus faz? Ele entra. Então, de acordo com esse versículo da Bíblia, glória a Deus, para nós termos a Jesus, de acordo com esse versículo, o que a gente tem que fazer? Abrir o coração. Exatamente. É educado. O irmão está dizendo, Jesus é educado, ele bate, ele podia forçar a entrada, mas não, né? Ou seja, aí tem a nossa parte, a nossa colaboração, a nossa parte, nosso esforço para abrir o coração. Agora veja bem, temos que abrir o coração. Então, se eu quero ter Jesus, se nós queremos ter Jesus, temos que abrir o coração. Agora eu pergunto para você, como se faz isso? Na prática, na essência da prática. Olha, o que acontece é o seguinte, como eu disse ontem, aqui está o nosso problema, esse fator, a gente poder expressar uma verdade de várias maneiras diferentes, com palavras diferentes. Isso é normal, mas às vezes temos confundido a mente com isso. Tá? A gente sempre tem que procurar a essência na prática, a essência da prática. Por exemplo, às vezes você vem na igreja, né? Aí o pastor vem aqui, ou o ancião vem, prega um sermão inspirado por Deus, Deus toca o seu coração, né? Você sente o poder de Deus, o pastor faz um apelo, você vem aqui à frente, ele ora, você chora, aí você vai para casa e fala assim para a sua família, hoje eu abri o coração a Deus. Não, você não abriu o coração a Deus, mas pode-se dizer que abriu o coração, não tem problema, não é errado dizer, porque é como se fosse, mas não é a essência. Mas como não? Você foi tocado pelo poder do Espírito Santo, você tomou uma decisão, você teve uma experiência com Deus, Deus trabalhou no seu coração, você atendeu a um apelo, as 5 coisas aconteceram, muito mais. Mas abrir o coração, na essência, isso pode ser chamado de abrir o coração, mas na essência não é. Por quê? O que é abrir o coração na essência da prática? Vamos ver isso numa ilustração bem simples. Suponhamos que tem aqui um jovem que está apaixonado por uma moça. Suponhamos. Aí este jovem chega para o amigo dele e começa a falar para o amigo da moça. Olha, rapaz, você conhece aquela moça? Sim. Olha, eu estou sonhando com ela, eu estou pensando nela, estou apaixonado por ela. Suponhamos que um amiguinho dele fala assim para ele. Rapaz, faz o seguinte, olha, vai lá e abre o coração para ela. Aí suponhamos que o rapaz decide. É isso mesmo que eu vou fazer, eu vou abrir meu coração para ela. Como ele faz isso na prática? Primeira coisa que ele faz, procura a moça e fica a sós com ela.
E ninguém vai abrir o coração no meio dos outros, né? Às vezes também faz, mas o melhor é sozinho. Então a primeira coisa que ele faz é procurar chamar fulano, vem cá. E até às vezes olha se não tem ninguém perto, ninguém tem por lá, confere que está sozinho. Aí, estando sozinho com a moça, o que ele faz? O que ele faz? Aí aqui vem o problema que eu disse, ó, entendeu? Ele conversa, ele fala, ele se expressa, ele se abre, ele se derrama, ele se declara. 5, 6 frases diferentes, estão todas corretas, mas a essência da prática sempre tem uma palavrinha-chave, sempre tem uma palavrinha-chave que nos leva direto na prática sem errar o caminho. Presta atenção, hoje você vai aprender uma palavrinha-chave, não esqueça dessa palavra, ó. Ele fica sozinho com a moça, estando sozinho com ele conta. Ele conta para ela o que está sentindo. Não é isso? Abrir o coração, procura a pessoa, fica sozinho e conta o que está sentindo. Pode ver quando alguém vai abrir o coração para você, ou você com alguém, você fala, vem cá, olha, eu quero abrir meu coração. E aí você começa a falar o quê? Você começa a contar alguma coisa. Abrir o coração é contar. Olha só que coisa simples. Quando nós vamos a Deus, a gente começa a pedir e agradecer. Pedir e agradecer. Enquanto eu estou pedindo e agradecendo, eu estou contando alguma coisa? Não, estou pedindo e agradecendo. E devemos fazer também. Mas, se eu vou a Deus, eu vou lá a Deus, e aí eu começo a contar para Deus alguma coisa, eu estou contando. Enquanto eu estou contando algo para Deus, eu estou pedindo? Não, eu estou agradecendo? Então, abrir o coração é orar sem pedir e agradecer. Abrir o coração é orar contando algo. Entendeu? Abrir o coração é orar sem pedir e agradecer. Então, abrir o coração é orar fazendo o quê? Contando algo. Por isso fala que é abrir o coração, porque você começa a contar o que está acontecendo com você. Entendeu? Então, como conversar com Jesus sem pedir e agradecer? Como? Qual é a palavrinha-chave? Contar. Então, você vai para casa hoje, de novo você vai fazer a mesma coisa. Você vai chegar em sua casa, vai procurar um lugar para ficar sozinho, né? Vai marcar ali 20, 25 minutos no relógio, você vai falar com Jesus em voz audível, esses 20, 25 minutos, mas sem pedir e sem agradecer nesses minutos. Mas agora você já sabe, se não pode pedir nem agradecer, o que você vai fazer? Contar. Então você vai contar para Deus, comece a contar. Mas suponhamos que tem alguém aqui que está pensando assim, mas o que eu vou contar para Deus? O que eu vou contar? Ele já sabe tudo, né? A oração, irmãos, não é para informar a Deus das coisas, porque Deus já sabe tudo. Se fosse assim, não precisava pedir nem agradecer, porque Ele sabe que eu agradecido, Ele sabe que eu preciso. Então não é para informar, porque Deus sabe tudo. A oração é para nós relacionar com Ele, para a gente compartilhar com Ele, para a gente estar com Ele. A oração é veio para a gente estar conectado, para a gente saber receber, para relacionar com Ele. Entende? A oração não baixa Deus até nós. A oração não traz Deus até nós. A oração nos leva até Ele. Porque Deus não está distante de ninguém, nenhum de nós. Nós é que estamos longe dele. Entendeu? Então a oração nos eleva até Ele, nos aproxima dele. Ok? Então, você pode contar para Deus o que você quiser. Eu acho que eu nem vou perguntar aqui, eu sempre pergunto nas igrejas, mas eu acho que aqui todo mundo já leu. Quantos daqui já leu o livro Caminho a Cristo? Levanta a mão. Praticamente quase todos, né? Quem leu deve ler, né? Quem não leu tem que ler. Quem não leu tem que ler, quem leu deve ler novamente, né? Eu tinha ouvido falar, eu não lembrava quem era. Essa semana eu descobri quem era. Eu ouvi falar de um pastor que escreveu esse livro 200 vezes, Caminho a Cristo. Eu escutei isso por aí, mas eu não lembrava quem que era, pastor. De vez em quando eu comentava. Aí eu comentando com um pastor lá do Peru, ele falou para mim, não, é o pastor Bulhão. O pastor Bulhão disse que já leu esse livro 200 vezes. Muitas vezes, né? Ó, nesse livro tem uma definição de oração muito conhecida. Qual é? Lembra? Orar é o ato de abrir o coração a Deus como um amigo.
Agora a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, olha só. Ellen White escreveu que orar é o ato de abrir o coração a Deus como um amigo. Mas a pergunta que eu vou fazer para você é assim, por que ela não escreveu assim, ó? Orar é o ato de abrir o coração a Deus. Ponto final. Já está certo assim. Mas ela não parou aí. Ela acrescentou o final. Como a um... Por que ela acrescentou essas palavras como a um amigo? O que significa isso? Irmãos, que assunto você não pode conversar com um amigo? Qual? Não existe. Amigo é aquele que você pode conversar de tudo. Concorda ou não? Senão não é amigo assim, né? Amigo mesmo, aquele amigão é aquele que você pode falar de tudo. Não é verdade? Então eu pergunto para você, que assunto você não pode conversar com Deus? Se a profeta de Deus, que é porta-voz dela, está falando, fale com Deus, ore a Deus como a um amigo. Lá no estado de São Paulo, numa igrejinha lá, o Senhor levantou e falou assim, irmão, eu tenho amigos de pescaria, domingo a gente vai pescar, eu converso com eles, muitas coisas, futebol e tal, mas eu não tenho coragem de falar dessas coisas com Deus. Eu falei, então você não está conversando com Deus como você conversa com um amigo. E o que ele está dizendo no caminho a Cristo? Conversa com Deus, ore a Deus como a um amigo. Então, que assunto, que tema você não pode conversar com Deus? Você pode conversar com Deus sobre futebol, você pode conversar com Deus sobre política, você pode conversar com Deus sobre dinheiro, você pode conversar com Deus sobre sexo, você pode conversar com Deus, você pode contar para Deus as coisas que você está se presando, você pode contar para Deus a vida dos outros, você pode contar para Deus o que você quiser. E muitas igrejas que eu vou, quando eu falo isso, são pessoas que se assustam e falam, nossa, que irreverência, onde já se viu, não pode falar qualquer coisa para Deus. Então não é como um amigo, então não é abrir o coração, por isso se diz abrir o coração, entende? Agora as pessoas confundem, eu não quero que você confunda, eu estou falando de intimidade, não confunda intimidade com falta de respeito, entendeu? Mas não é falta de respeito falar qualquer assunto, não, claro que não, você é como um amigo. A falta de respeito, irmãos, a irreverência não está no tema, não é no assunto que você está falando. A falta de reverência, a falta de respeito está na maneira como você pratica isso. Como assim a maneira? Se você pratica isso como se fosse uma brincadeira, com hilaridade, com leviandade, com um coração frio, sabe? Tipo assim, ah, que legal, né? Vamos conversar com Jesus, é isso, Jesus e tal, então. Aí não. Entendeu? Isso não é uma brincadeira. Entendeu? E eu nunca fui a favor, hoje não vai dar tempo de contar uma parte da minha experiência, mas eu já ensino esses momentos só desde 89. Você pode ligar na minha cidadezinha, mais uns 30 anos atrás. Nunca fui de ficar falando assim público, mas devido às pessoas me interpretar mal, então eu falo isso. Eu nunca sou a favor, não aprecio chamar Jesus, o Deus, com a palavra você. Não. Jesus é uma pessoa, mas ele não é qualquer pessoa. Entendeu? Então sempre tem que se dirigir a Senhor Jesus. Entendeu? Com respeito. Você pode aproximar com respeito, mas pode ter intimidade. Entendeu? Então, por isso fala no meu coração. Se você está triste porque o seu time perdeu ontem, agora você já, Senhor, perdoa meus pecados, abençoa minha mãe, você abre o coração, Senhor Jesus, meu mestre, meu salvador, eu estou triste, meu time perdeu ontem. Você já falou uma coisa que você nem pediu, nem agradeceu, você está contando, você está abrindo o coração, você está falando o que tem no seu coração. Está entendendo? Ou então você assistiu um filme na televisão e aquilo te chocou, falou assim, eu estou chocada. Ou então eu gostei muito daquele filme, foi assim. Conta é compartilhar. Entende? Por isso que isso que eu estou falando aqui, ensinando, chama momentos. É um momento, não é a base da vida cristã toda, não é só isso. Vai ter outros momentos que você vai ter que pedir, ter que adorar, ter que louvar, ter que agradecer, mas não tem esses momentos íntimos, sós, de abrir o coração, de conversar, de contar, de compartilhar coisas, sem estar só pedindo e agradecendo, entendeu? O propósito é isso. E ao praticar, você vai ver a diferença. Então você pode contar para Deus o que você quiser. Tá? Continue fazendo em voz audível, ali, com olhos abertos, sentado, em particular, sozinho, não tem problema, né? Em grupo não se deve fazer assim, entendeu? Algumas pessoas, em alguns lugares, têm medo de falar em voz audível,
Porque existe por aí a crença de que o diabo vai escutar e vai saber do seu segredo e vai ter vantagem sobre você. Isso, irmãos, infelizmente, né, perdoa, não sei que às vezes a gente na igreja tem pessoas que pregam isso não tem fundamento. Pesquisa mais a fundo a palavra de Deus, o Espírito de Profecia, você vai ver que não existe nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia esse ensino, tá? A oração não fortalece o inimigo, a oração é para fortalecer você. A única maneira de você se fortalecer contra o inimigo é através da oração, através da comunhão, relacionamento com Deus. Seu relacionamento nunca vai fortalecer o inimigo, sempre fortalece você, não a ele. Tá bom? Bom, essa é a meditação. As coisas estranhas que acontecem quando você ora, principalmente de madrugada, e quando é em voz alta, é maior. Isso depende, né? Procura no YouTube testemunho, eu sempre confundo a palavra fervoroso ou testemunho verdadeiro. Testemunho fervoroso e testemunho verdadeiro. Você digita no YouTube, vai aparecer uma lista de vídeo. O primeiro é o vídeo do pastor Mark Filho. É um vídeo de 30 minutos que ele gravou acho que em 2010, 2012, ensinando tudo isso que eu estou falando para vocês. Que devemos orar em voz audível, que por que o melhor, está lá o pastor Mark Filho falando tudo isso. Tá? Aí vai tirar essas dúvidas. Irmão, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que para mim é um método de ensinar a orar em oração audível. Eu tenho pelo menos 3 citações de Ellen White, onde ela orienta que a oração particular, não estou falando de oração pública, oração particular, existe a oração pública, particular e familiar. Ela se refere à oração particular. Ela orienta que o melhor é ser feito isso de forma silenciosa. Eu posso ver as 3 citações aqui agora. Inclusive, ela diz que nenhum ouvido curioso, testemunhos para a igreja 189, que nenhum ouvido curioso deve interessar-se em tais assuntos, em tais petições. No livro Caminho a Cristo, falando da experiência de Enoque, que significa caminhar com Deus, por exemplo, ela diz que o caminhar com Deus é ter uma vida de oração. Que essa Enoque constantemente orava de forma silenciosa. Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo se firma em Deus pela oração silenciosa. A oração silenciosa, eu não estou dizendo que é errado orar de forma audível. Não estou entendendo, você. Mas a orientação do Espírito de Profecia para as orações particulares são que elas devem ser feitas de forma silenciosa. Eu posso depois, se o irmão quiser. Não, eu conheço todos esses textos, já conheço todos esses textos, a gente já pesquisou, entendeu? A oração tem que ser constante, a gente tem que orar por 24 horas, né? E como você não vai ficar falando com a boca 24 horas, então a oração é o seguinte, o que o pastor dizendo que ele acha que é o seguinte, não podemos pragmatizar. Por exemplo, eu vou aqui ensinar que só deve orar em voz audível, é errado orar em silêncio, isso é completamente loucura. Agora dizer assim, não, nós só devemos só orar em silêncio, e nunca em particular orar em voz audível, entendeu? Na meditação, nossa autoavocação, se você digitar em entre aspas, voz audível aí, nos livros dela, no aplicativo, lá o Mark Filho cita nesse vídeo, ele fala assim, devemos aprender a orar em voz audível, onde somente Deus pode ouvir. Então, nós podemos orar em voz audível, mas devemos também orar muito em silêncio na mente, né, usufruir isso daí, desse momento. Então, ela fala tanto de um como o outro. Ela até fala de orações que às vezes a gente está no meio da multidão e no nosso coração, né? Ela fala, às vezes você está andando e você no coração, você tem aquela aflição, aquele pensamento, né? Aquele desejo que Deus te guiasse, fizesse alguma coisa. Diz que nenhuma oração escapa aos ouvidos de Deus, entendeu? Então, só estou querendo dizer, pastor, o seguinte, que, como o senhor disse, não é errado orar em voz audível, entende? Nesse momento, eu estou pedindo que você faça isso para você experimentar como que é. Eu só disse aqui que em alguns lugares tem pessoas que falam que não pode orar em voz audível estando sozinho, entendeu? Não tem problema, você pode orar em voz audível também, se quiser, mas... Para não ficar meio confuso, diríamos que o aconselhável pelo Espírito de Profecia, e isso eu tenho convicção, o aconselhável é orar em voz silenciosa, mas
isso não significa que você exatamente. Entendi. O aconselhamento é isso. Sim. Mas uma prática, claro, que o Senhor está nos ensinando para adquirirmos o hábito, né? Sim, isso. Pode ser feita uma oração audível, Isso. mas o conselho é que seja feito, depois que você tenha esse hábito, Sim. que você desenvolva, ore em voz silenciosa. Eu falo isso porque às vezes eu encontro muitos na igreja que eles não conseguem orar em voz audível de jeito nenhum, tem uma trava, né? Entendeu? Ele não consegue. Pessoas, o irmão, não, faz 50 anos que eu sou dentista, eu chego lá, não consigo falar, não. Faz um esforço, você consegue falar com Deus sozinho, isso vai te ajudar. Procure praticar, né? Se esforçar. Como eu falei, tem que se esforçar, né? Eu acho que ficou muito claro no sentido assim, ó, você falou do relacionamento. Falar audível, se relacionar, não está pedindo, eu não estou agradecendo. Eu vou estar conversando com o meu Deus. Isso. Eu não tenho que ter esse. Isso é um momento. O louvor, por exemplo, é audível e é fácil disso, mas ninguém confia de nós. Mas vocês entenderam, aqui a gente sabe, né? O pastor está ajudando aí. Entendeu? Vocês entenderam, por isso que chama momento. É um momento, né? E o momento aqui, como eu falei, não estamos aqui para pregar, explicar, dissertar o tema. Estou aqui, passo a orientação, você vai lá e pratica e você vai ver o resultado, tá bom? E eu somente quis abrir aqui um parênteses para dizer que às vezes tem alguém que não consegue orar em voz audível, então não tem problema orar em voz audível, pode orar, né? E tem esse vídeo do Mark Filho, ele explica de uma maneira, né, fantástica ali, que não tem problema orar em voz audível, tá bom? Então você pode orar em voz audível ali nesse momento, tá bom? E agora você já sabe, né? Hoje aqui, o importante aqui é essa orientação que eu passei para você, que você tem que se esforçar para conseguir praticar isso, requer esforço. Se você não se esforçar, não vai conseguir. E além de se esforçar, você precisa fazer uso desse segredo. Como é que eu vou falar? Sem pedir a você, contando, comece a contar algo, vai contando alguma coisa. E ao fazer assim, com essas duas informações, agora, ao você praticar, você vai ver que vai melhorar, vai acontecer algumas coisas, tá? Ao você praticar hoje, eu vou levantar uma só para não terminar o raciocínio. Ao você praticar agora pela segunda vez, você vai passar por 4 dificuldades, vai acontecer 4 coisas. E amanhã nós vamos falar dessas 4 coisas, essas 4 dificuldades que você vai passar. Entendeu? É somente isso. Vamos lá, levantou a mão? Pode ir. E Jesus no Getsemane, ele ora ao Pai, pedindo para se possível afastar desses caras. Nós sabemos que era a morte e a morte de Cristo. E certamente o inimigo estava com esse erro mais profundo do coração. Tentando, né? E temos que ter a certeza de que Deus nos protege. Sim. Então, eu também tenho essa dificuldade nós todos aqui de falar ativamente. Então, se for para fazer um único peça para Deus fechar os ouvidos inimigos. Sim. Deus tem poder para fazer todas as coisas, entre elas esta. Claro. Obrigado. É uma coisa simples, irmão. Veja bem. Aonde nós encontramos proteção contra o inimigo? Em Jesus, com Jesus, em Deus, na comunhão com Deus. Então, quando você busca Deus, você está ali falando com Ele, relacionando, é claro que você está procurando, né, o lugar mais protegido que tem. O único lugar, não o mais, né? O lugar mais o único lugar que você pode estar protegido contra o inimigo, tá? É claro que ninguém é isento de ataques do inimigo em qualquer momento, mas reconhecemos que a oração, a comunhão com Deus, é ali que nós encontramos nossa força, nosso poder, entendeu? Então, não se preocupe com o inimigo, tá? Se preocupe em melhorar o seu relacionamento com Jesus e praticar isso. Pratique e veja os resultados, tá bom? Agora, como eu falei, essas duas coisas, se esforça, que ao você se esforçar, você vai ver que você vai conseguir praticar mais e melhor, tá? E ao se esforçar, para conseguir passar tempo ali conversando, o segredo é contar. O que eu vou falar? Comece a contar algo, vai contando, tá bom? E pode contar o que você quiser, com reverência, né, com seriedade, mas conta ali em voz audível, tá bom? Esse é as orientações de hoje. Hoje não vai dar tempo, nós temos que eu sempre conto a minha experiência, ontem eu contei, só para definir um pouco aqui, né?
como eu falei, eu vou contando também para ir esclarecendo algumas coisas. Ontem eu falei que eu conheci o Senhor Jesus, lendo a Bíblia na minha casa, lá nos anos 80, final de 83, em verão. Aí Ele me curou da epilepsia, me deu paz no coração, mudou minha vida. Eu comecei a conviver com Ele através da Bíblia, lendo, né? E depois de alguns anos eu fui para Mato Grosso. Ali eu conheci a Igreja Adventista, me batizei em 85. Começamos a trabalhar junto com um grupo de pessoas lá. Hoje temos 2 igrejas, né? Fui líder nesse ano, 8 anos numa, líder 10 anos na outra. E ontem eu terminei falando que quando eu me batizei em 85, aí começou a acontecer algumas coisas estranhas, lembra? Então, assim, que coisa estranha. Quando eu me batizei e entrei para a igreja, com o tempo, aquela paz que eu sentia tão maravilhosa foi acabando e desapareceu. Aquela certeza que eu tinha do perdão de Deus foi acabando. Aquela certeza do perdão, da salvação, aquilo parece que foi desaparecendo. E eu comecei a me esforçar e lutar para vencer meus pecados, mas parece que quanto eu mais me esforçava, parece que pior ficava, não tinha resultado. E eu comecei a achar aquilo estranho. Que coisa, né? Mas, para mim, eu estava certo. Aí 3 anos depois, no ano de 88, né, a igreja ressaltou muito o tema de justificação pela fé. E eu então comecei a ler esses artigos e mensagens de pastores pregando. E isso me despertou mais para a comunhão com Deus no relacionamento. E aí, no ano de 88, nossa, foi impressionante. Durante um ano, pois tudo nesse período do ano de 88. Dentro desse ano, eu tive várias experiências com Jesus, e nessas experiências, Ele foi me fazendo entender que o meu problema estava no relacionamento, que eu precisava melhorar meu relacionamento com Ele. E aí eu comecei a praticar naturalmente. Comecei a praticar como? Simplesmente passar mais tempo e conversar mais e cada vez melhor. E ao fazer isso, com o passar do tempo, dos dias, aquela paz voltou. A sensação da presença dele voltou. A certeza do perdão voltou. E aí eu continuei perseverando, esforçando nessa comunhão, nesse relacionamento, passando tempo com qualidade, orando, e com o passar dos anos, aqueles pecados que eu não conseguia vencer, esforçando, de repente agora Jesus começou a tirar da minha vida, foram desaparecendo. Vocês entendem? Então foi tendo resultado. E aí, isso foi em 88, e foi uma maravilha na minha vida. Fiquei muito feliz. Aí eu pensei, falei, Senhor, como que eu faço para ajudar os irmãos? E aí eu comecei a pregar, a falar, irmão, vocês têm que fazer isso, elas vão, amém, isso mesmo e tal, mas não mudava a vida deles. Aí no ano seguinte, em 89, eu fiz pela primeira vez esses momentos a sós. Eu não sentei, planejei, pesquisei, não, foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu chamei os irmãos e falei, vamos para fazer um acampamento. A gente não podia participar dos acampamentos, a gente nunca tinha feito. Falei, vamos aproveitar, vamos sair esses dias de bagunça na cidade, vamos sair para um sítio, vamos orar, ficar na oração, vamos. Aí fomos. Aí, estando lá, eu reuni eles e comecei a falar com eles. Irmãos, Jesus é uma pessoa, não é assim? Como se relaciona com a pessoa? Ele falando, então agora vocês vão lá, fica sozinho e fala com ele, mas não fique pedindo e agradecendo. Aí eles foram praticar, voltaram. Aí falou assim, agora vamos recriar, vamos ter outras atividades, à tarde vamos ter outro momento. Então, irmãos, em 89, pela primeira vez na minha vida, eu fiz esses momentos a sós com a minha igrejinha. E foi, no final, o Espírito Santo foi derramado. Pessoas foram transformadas. Irmãos, foi uma bênção na vida deles. E aí, a partir daí, eu comecei a ensinar esses momentos a sós uma vez por ano, e somente ali na minha igreja, que eu era líder. E assim eu fiquei 18 anos, de 89 até 2006, entendeu? 18 anos ensinando isso, uma vez por ano só na minha igreja, e era uma maravilha. E durante esses 18 anos, nunca passou pela minha cabeça, eu nunca pensei assim, levar isso para outras igrejas, outras cidades, não passava isso pela minha cabeça, porque isso é algo, é a minha vida, a minha experiência, o que eu vivia, o que eu fazia aliança. Inclusive eu falava para os irmãos da minha igreja, irmãos, quando eu for embora, quando eu não for mais líder aqui no ancião, se eu morrer, isso aqui vai acabar. Aí eles falam assim, mas a gente não vê a hora de chegar no acampamento, vai ter muitas coisas, é maravilhoso e tal, entendeu? Quando foi em 2007, 2006, um jovem da minha igreja foi ser
pastor viaja por aí, ele foi trabalhar, ele foi chamado para ser assistente lá em Brasília, na PLAC, na Associação Planalto Central. E ele trabalhou lá 7 anos como assistente. E como ele era da minha cidade, da minha igreja, então ele estava acostumado, né, com essa experiência. Estando lá, uma pessoa que era líder regional de jovens, conversando com ele, descobriu que eu fazia isso lá na minha cidadezinha. Aí essa líder falou para ele: olha, Gilson, esse irmão aí que você fala na sua cidade, se eu chamar ele para fazer aqui no acampamento, será que ele vem? Eu não sei, liga para ele. E foi aí então que eu recebi pela primeira vez um convite para fazer esse Monte Sós fora da minha cidade, fora da minha igreja. E aí eu fui lá em Brasília, em 2007, pela primeira vez. Fiz o Monte Sós passo a passo, era um retiro, um acampamento, em torno de 120 pessoas, e no final o Espírito Santo foi derramado, pessoas foram transformadas, foi maravilhoso. Mudou tanto a vida das pessoas que eu fui embora e eu pensei que foi só aquela vez. Eu voltei para casa pensando: bom, vai ser só essa. Mas eles contaram para outras pessoas, e aí as pessoas começaram a me convidar. Irmãos, eu nunca ofereci esse Monte Sós para ninguém, nunca fiz propaganda, nunca insisti, não. As pessoas experimentam, contam o que acontece, outros ficam sabendo, me ligam e me convidam. Então me convidam, eu vou, certo? E domingo à tarde a gente vai explicar alguns detalhes para realizar o Monte Sós, como vocês vão ter que passar na comissão, o pastor tem que estar presente, todos esses cuidados que tem que tomar. Mas aí eu falava para o pessoal: olha, você vem aqui na minha igreja, me chama, eu vou, mas você tem que reunir a comissão, tem que conversar com o pastor e tal, tudo legal. Aí daqui a pouco me retornava: irmão, já passamos na comissão, já falamos, então, aí eu ia. E aí os convites começaram a aumentar. Durante o ano de 2007, o ano inteiro eu recebi 3 convites. No ano 2008, eu recebi 5, 6 convites. E a cada ano foi aumentando, 2009, 2010. De 2007 a 2012, quando chegou em 2012, de janeiro a julho de 2012, em 6 meses eu recebi 12 convites. Quando chegou no meio do ano de 2012, aí o Senhor Jesus me orientou para adaptar esse Monte Sós em forma de mini semana de oração, como estamos fazendo aqui, porque antes a gente fazia só no acampamento, né, para que fosse feito nas igrejas. Só que eu não contei para ninguém. Uma irmã de São Paulo descobriu, um rapaz do Paraguai descobriu, contaram para os outros, me ligaram e de repente, em agosto de 2012, veio um monte de telefonema que preencheu um compromisso para 2 meses toda semana, setembro e outubro. Nesse momento, eu me encontrei num ponto, numa circunstância da seguinte maneira: eu sempre trabalhei por conta própria, como eu falei ontem, com concertos de televisão, rádio, sempre tive minha oficininha e assim foi. Então, para atender os convites para fazer acampamento, eu fechava minha oficina, que era final de semana, às vezes sexta ou segunda, ou às vezes deixava um funcionário, viajava, né? Agora, para atender os convites que chegaram toda semana, de quarta a domingo, eu teria que viajar na terça, para começar na quarta, voltar na segunda. Que dia que eu ia trabalhar? Como é que eu trabalho? Então, de repente, eu cheguei num ponto que, para mim atender os convites, eu tive que abandonar o trabalho. Se eu continuasse trabalhando, eu não poderia atender todos os convites. Eu tive que tomar uma decisão. E eu estou contando aqui bem resumido, passando um pouco do horário, para poder, amanhã a gente poder contar melhor, né? Ao longo desses 5 anos, 2007 a 2012, eu fui tendo experiências que foram apontando para esse momento. Entendeu? E aí, quando chegou nesse momento, eu tive que tomar uma decisão. Era uma quinta-feira à noite, estava na minha oficina, lá, trabalhando, lotado de serviço, né, querendo pôr o serviço em dia para viajar semana seguinte. Aí caiu a ficha. Eu parei e pensei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Não adianta eu querer colocar o serviço para viajar. Agora eu tenho que decidir. Para atender esses convites, eu tenho que deixar o trabalho. E aí, quando eu vi que eu tinha que decidir, irmãos, eu não pensei 2 vezes. Me ajoelhei na oficina e falei: Senhor Jesus, minha decisão está tomada. A partir desse momento, essa oficina está fechada. Eu não vou deixar de atender a nenhum convite da minha igreja. Aonde me chamarem, eu vou. Eu falei: Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, mas, Senhor, eu estou nas tuas mãos. E eu falei: Senhor, eu não quero sinal, não quero nada, mas eu quero que o Senhor me mostre, da tua maneira, eu quero que o Senhor me mostre que eu estou tomando a decisão certa, que eu não estou sendo precipitado. Quando eu tomei essa decisão, a paz que eu sentia, sabe, veio assim, aumentou 5, 6 vezes mais, tremendo. E veio assim uma confiança, uma tranquilidade que não era de mim, sabe, eu não me preocupei.
Isso era tarde da noite da quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, a primeira coisa que eu tinha que fazer, o que era? Dar a notícia para minha esposa, que não é adventista. Agora, como falar para uma esposa que não é adventista? Olha, a partir de hoje eu não vou trabalhar, só vou viajar falando nas igrejas. Falar isso para uma que é adventista é difícil, imagino para uma que não. Mas eu tinha que falar. Minha esposa sentou, levantou de manhã na sexta e falei, meu bem, senta aqui. Aí eu falei para ela a decisão que eu tinha que tomar, para ver a posição dela. Ela olhou para mim, olhou com os olhos revelados e falou assim: se isso é de Deus, então você tem mais que ir mesmo. Irmãos, total apoio. Total apoio. Ali para mim foi um sinal de Deus. E até hoje a minha esposa apoia. Eu vou contar mais amanhã, em sábado e domingo, vocês vão entender tudo o porquê. Entendeu? E minha esposa total apoio até hoje. Meus filhos, ela reconhece que é um chamado de Deus, e eu vou contar como Deus tem me mantido. É algo impressionante, que até eu e minha esposa, todos nós ficamos impressionados. Entende? Mais ou menos a gente contar que hoje a gente já passou até demais do tempo aqui. Ok? Tem uma mensagem? Vamos terminar com uma mensagem musical, né? Vamos ouvir a mensagem e logo em seguida oramos e vamos para casa. Querido Pai, nosso Deus,
Nós estamos nos reunindo aqui, Senhor, começamos ontem, hoje mais uma vez, queremos estar amanhã e ir até domingo à tarde, Senhor, nesses 6 momentos, para ter um momento específico, especial contigo, Pai. Procurando, Senhor, melhorar, aumentar nossa comunhão, nossa comunicação contigo, Pai. O Senhor conhece as dificuldades, as lutas de cada um, as limitações de cada um de nós, Pai. Todos nós temos, às vezes, limitações, todos nós também podemos e devemos melhorar cada vez mais nosso relacionamento contigo. Isso é o que queremos e o que estamos fazendo nesse final de semana aqui, Pai. Nos propomos para isso, Senhor. E tenho certeza, Pai, que esse é o teu desejo, o desejo do teu coração. E por isso, Pai, o teu Espírito Santo sempre vai trabalhar em nós. Apesar, Senhor, que nós não merecemos, mas devido aos méritos de Jesus, devido ao sacrifício de Jesus naquela cruz, devido à justiça de Cristo, Pai, temos certeza que o Espírito Santo sempre estará conosco, trabalhando para nos atrair, para nos trazer cada vez mais perto de Ti, Pai. Por isso, Pai, ao ir para casa, que Teus anjos protejam cada um, que nenhum mal venha suceder, ó Pai, com ninguém, e que Teus anjos, Teu Espírito Santo traga todos aqui amanhã à noite, para nós continuarmos a melhorar e a ter mais momento contigo, Senhor, nessa intimidade. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos, obrigado, até amanhã. Muito obrigado, irmão Sênio. Obrigado a você pela sua presença. Não esqueça de colocar em prática aí o desafio lançado hoje, um acrescento, né? E você também, amigo internauta, obrigado pela sua presença. Amanhã, no mesmo horário, estaremos juntos aí. Graça e paz a todos. É isso aí, queridos. Boa noite a todos. Coloquem em prática aí o desafio. E amanhã, às 19h55, estaremos aí já ao vivo para o terceiro momento. Graça e paz a todos. Um abraço.